termina quando a Idade Média termina. Tá? Para você depois vocês me perguntarem, professor, acabou a Idade Média, agora voltou de novo? Sim, acabei e voltei de novo, porque são assuntos diferentes e ocorreram ao mesmo tempo no período da Idade Média, beleza? São eles o Império Bizantino, os bárbaros, a expansão islâmica e o feudalismo. São esses 4 assuntos que nós vamos ver agora, beleza? Vamos ver até quantos deles dá para a gente ver hoje, mas aí durante, né, a semana que vem a gente vai vendo mais ainda, tá? Então, o primeiro assunto é o Império Bizantino, e desde já eu já digo, todo esse material eu vou jogar lá no grupo, tá certo? Para que você já possa pesquisar. O primeiro deles é o Império Bizantino, certo? O Império Bizantino ele foi criado com a queda do Império Romano Ocidental, certo? Lembre-se que Constantino criou Constantinopla e depois Teodósio dividiu o Império em 2. Império Romano Ocidental, capital Roma, e Império Romano Oriental, capital Constantinopla. O Império Romano que caiu foi o Império Romano Ocidental, capital Roma. O Império Romano Oriental, capital Constantinopla, se transformou no Império Bizantino. Por que passou a se chamar de Império Bizantino? Porque ele estava na região de Bizâncio, certo? Na Grécia, tá certo? Região de Bizâncio na Grécia. Então, a cultura, a política, né, a sociedade, ela vai estar voltada, tá, para as tradições greco-romanas. Porque Professor, eles eram... Oi. quem se transformou no Império Bizantino? O O Império Império Romano Romano. Oriental. Tá, obrigada. Oriental, beleza? O Império Romano Oriental se transformou no Império Bizantino, capital Constantinopla. E aí eles vão ter na sua política, na sua cultura, na sua sociedade, os traços greco-romanos. Primeiro, porque eles estavam na região da Grécia, e segundo, porque eles fizeram parte do Império Romano. Inclusive, o principal governante foi o imperador Justiniano, que tinha como visão transformar o Império Bizantino no que um dia foi o Império Romano no seu auge, no seu apogeu, como uma grande sociedade, uma grande política, uma grande cultura e, principalmente, um grande território. Então, essa era a visão do Império Bizantino. Justiniano, como imperador, ele vai controlar as finanças, ele vai controlar as leis, os negócios, né, a força militar e a religião. Tá? Tá aqui. O que eu estava explicando é isso aqui. Tudo aqui é o Império Romano. E aí, Constantino criou Constantinopla, mudou a capital de Roma para Constantinopla, beleza? E depois Teodósio vai e separa o Império Romano em 2. Império Romano Ocidental, capital Roma, e Império Romano Oriental, capital Constantinopla. A invasão dos bárbaros foi nessa região aqui. Eles vão até tentar entrar no lado oriental, mas como era o lado mais protegido, eles não conseguiram. Então, eles passaram para o lado ocidental, beleza? E aí, com a queda do Império Romano Ocidental, acabou a Idade Antiga e se iniciou a Idade Média, aonde, na Idade Média, o Império Romano Oriental passou a se chamar Império Bizantino, capital Constantinopla. A economia era essencialmente agrícola e o que eles produziam na agricultura, eles vendiam no comércio, tá? E ainda por cima eles vão trazer as mesmas bases escravistas de escravo de guerra que era do Império Romano, tá? Eles vão continuar com essa economia que é a economia escravista. A política, a estrutura política, ela se inspirava na ditadura. Despotismo significa ditadura. Então, na ditadura dos imperadores romanos. Inclusive, Justiniano, né, vai se considerar o César. Lembra que o título de César era o título de imperador romano? Então, ele vai se tornar o líder do Estado
e, ao mesmo tempo, o líder da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega. Tá? Por ele ser líder religioso e ser líder político, tá? Ele vai se tornar um cesaropapismo. Cesaropapismo é a palavra que significa líder político do Estado e líder religioso da Igreja ao mesmo tempo, beleza? Então, Justiniano, né, ele pregava esse cesaropapismo, eu volto a dizer, César por conta do império, imperador. Essa é uma imagem, né, de Justiniano e de sua esposa, a Teodora. Teodora, ela teve grande influência no Império Bizantino. Teodora, ela era filha de um domador de urso, tá? Dentro de um circo, aonde Teodora, ela era atriz desse circo. Ele foi assistir um espetáculo dela, foi assistir uma peça dela, e acabou Teodora, então, se apaixonando pelo imperador, e o imperador se apaixonou por ela. A partir desse momento, ele tira ela do circo, leva ela para o palácio, e acaba que ela se torna uma das grandes figuras dentro do Império Bizantino. Se ele mandava no Império Bizantino, Teodora mandava nele, certo? E vamos ver algumas passagens aqui em que Teodora tomou decisões, tá? E essas decisões tomadas por ela foi aplicada pelo rei dentro do Império. A religião. A religião, né, no início, era a religião cristã. Por quê? No final do Império Romano, já existia, né, a fé católica, beleza? Vimos que Constantino criou o Edito de Milão, onde ele parava as perseguições para com os cristãos, e depois Teodósio ele criou o Edito de Tessalônica, né, criando a Igreja Católica e transformando o cristianismo na principal e única religião do Império Romano. Então, quando o Império Romano acabou, continuou ainda, né, o Império Oriental, tá? Agora chamado de Império Bizantino, ele ainda continuou seguindo as questões, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que os imperadores antes de Justiniano começaram a entrar em divergência sobre as interpretações das leis do Papa. E a partir desse momento, eles começaram a se discutir. Até tentaram diminuir essas divergências com o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ele vai servir como objetivo de uniformizar a doutrina católica apostólica romana. Só que é o seguinte, o povo começou a discutir com muito rigor. Eles passaram a não obedecer mais o Papa. Então, graças a isso, foi criada uma nova religião, tá? Vem o que nós chamamos de cisma do Oriente. O que foi a cisma do Oriente? Foi o rompimento entre a Igreja Católica, aonde a Igreja Católica ela se rompe e é criada a nova Igreja Católica Grega, que é a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, a partir da cisma do Oriente, no século XII, nós temos agora a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega do Império Bizantino. Há algumas diferenças, né, dentro dessas doutrinas, tá certo? Primeiro, a grande diferença é o Papa. O Papa é da Igreja Católica Apostólica Romana. Já dentro da Igreja Católica Ortodoxa Grega, o chefe de Estado, ou seja, o imperador, ele é o patriarca. Ele é o chefe também dessa igreja. E graças a essas discussões religiosas, outras fés, outras doutrinas acabaram surgindo dentro do Império Bizantino. Dentro dessas doutrinas, nós temos as heresias, certo? E Justiniano combateu todas as heresias, tá? As principais doutrinas heréticas dentro do Império Bizantino foram o arianismo, né? Onde o arianismo era uma doutrina segundo o qual Jesus Cristo ele era a criatura com uma natureza puramente humana, ou seja, Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo era um homem como eu, como qualquer um de vocês. Essa é a raça ariana, né? É a doutrina dos arianos. Inclusive, doutrina essa que mais tarde, né, já na idade contemporânea, vai ser pregada por um líder nazista, Adolf Hitler, sendo que ele se considerava o próprio Deus.
Temos uma outra doutrina herética, que é o nestorianismo. Essa doutrina se sustentava que Cristo tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, ela dizia o seguinte, que, ora, Jesus Cristo era um ser humano, como eu, como você, como qualquer outro, e depois que ele deixava de ser humano, ele era um Deus. Então, ora ele era um ser humano, ora ele era o Deus. Nunca os dois ao mesmo tempo. É isso que vai dizer a doutrina nestorianista. Aí nós temos uma terceira doutrina, que é a doutrina monofisista, né, do monofisismo. Eles acreditavam que Jesus Cristo era de natureza divina, ou seja, Jesus Cristo não poderia ser humano, ele era somente Deus. Essas são as três principais doutrinas heréticas. Justiniano vai perseguir todas as doutrinas heréticas. Só que Teodora, a esposa dele, era, né, adepta ao monofisismo. Graças a isso, a doutrina que ele menos perseguiu foi a doutrina monofisista. Diga, Júlia. Por que que ele estava perseguindo essas heresias aí? Porque, como o próprio nome já diz, né? Porque eram heresias. O que são heresias? Heresias é todo o procedimento que vai de encontro com a fé católica. Como ele era chefe da Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Ele acabou então mandando perseguir. Nós vamos ver que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana nós temos os fiéis, certo? Isso na Idade Média. Nós temos os fiéis, aonde os fiéis eram todos aqueles que seguiam a Igreja Católica, as suas doutrinas, os seus conceitos e os seus preceitos, tá? Os infiéis, que eram aqueles que não conheciam a fé católica, beleza? Os infiéis não conheciam a fé católica, como, por exemplo, os muçulmanos, que não conheciam a fé católica, ou os nossos índios, que também não conheciam a fé católica. Esses eram tidos como infiéis. E nós temos os hereges, aonde os hereges, eles são católicos, que conhecem a fé católica, que têm conhecimento da doutrina católica, mas eles não seguem a doutrina católica. Eles vão de encontro com a doutrina católica. É por isso que eles são tidos como heresias, são doutrinas que vão de encontro à Igreja Católica. Assim como era na Igreja Católica Apostólica Romana, as heresias também serão consideradas na Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, essas fés, né, essas doutrinas que eram praticadas, que não eram da fé católica, elas eram perseguidas. Exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana vai criar o Tribunal da Santa Inquisição. Vamos ver isso mais para frente. E com o Tribunal da Santa Inquisição, ela vai simplesmente perseguir e vai prender todos os hereges, ou todos não, que todos é muito, né? Mas a grande maioria dos hereges, tanto na Europa quanto na América, beleza? Então ela vai perseguir, vai considerar bruxos, bruxas, vai matar na fogueira, vai matar afogado, vai matar enforcado. A mesma coisa será feito com as doutrinas heréticas dentro do Império Bizantino. Justiniano e todos os imperadores que passaram antes ou depois dele vão mandar perseguir as doutrinas heréticas. Na época de Justiniano, a doutrina que menos foi perseguida foi a doutrina monofisista. Por quê? Porque a sua esposa, que mandava nele, Teodora, era praticante do monofisismo. Entendeu, Júlia? Sim. Beleza, então. Dentro da política, nós temos também a legislação. A legislação do Império Bizantino, ela vai ser baseada no Código Civil Romano. A legislação do Império Bizantino, ela vai ser baseada no Código Civil Romano, tá? Ele vai criar suas próprias leis, chamado de Corpus Juris Civilis, né? Ou simplesmente a legislação de Justiniano, beleza? É o Código Civil de Justiniano. Essas leis, assim como o Código Civil Romano, elas são atuais, elas servem para todos os modelos das nações europeias e latino-americanas que são democráticas. Todas as constituições dos países democráticos, tanto da Europa quanto da América Latina, utilizam em suas constituições o Corpus Juris Civilis
né, e o Código Civil Romano. É o Código Civil Justiniano, o Corpus Juris Civilis, e o Corpus, né, Civil Romano. Todas essas leis são utilizadas nos países latino-americanos e europeus até os dias de hoje. Países democráticos, beleza? Nesse processo, Justiniano ele começou a ser odiado pelo povo. Pelos quais motivos? A expansão do território, tá? Ele vai expandir o território romano, e aí quando ele expandiu o território do Império Romano Oriental ou Império Romano chamado de Império Bizantino, tá? Ele começou a ter muito escravo de guerra. Ao ter muito escravo de guerra, vai faltar alimento. Faltando alimento, o valor do alimento vai aumentar. A população pobre não vai ter condições de comprar alimento. Então, o que é que vai acontecer? Né? Vão começar a acontecer revoltas. Outro motivo, né, não é só o aumento, mas o aumento de escravo, mas o aumento dos juros dos alimentos, da alimentação. Para diminuir as revoltas, ele vai fazer várias corridas de bigas nas arenas, como eram feitas lá nas arenas do Império Romano as lutas de gladiadores. A revolta principal foi a revolta de Nike, conhecida, na verdade, como a revolta de Nica. Tá? Nike é o nome em grego que significa vitória. Olha só como é que acontece essa revolta. Dentro do hipódromo, né, aonde os cavalos corriam com as suas bigas, bigas são carroças, era uma corrida de bigas, eles simplesmente, né, ao final de uma corrida, 2 cavalos chegaram empatados. Um desses cavalos era o cavalo do imperador, chamado de Nica. Como eles chegaram empatados, a população pediu que o imperador escolhesse o cavalo vencedor. É claro, ele, com toda a visão corporativista, escolheu Nica, que era o cavalo dele. A partir do momento que ele escolheu Nica, a população começou a xingar o imperador, começou a esculhambar o imperador, ele começou a retrucar, chamando a população de bêbada, a população de vagabunda, e essa população, então, se revoltou e foi tentar matar o imperador. Como existiam passagens secretas do hipódromo para o palácio, ele fugiu. Ele fugiu, né, se escondeu, tentou reunir os seus trapos, né, as suas roupas, os seus bens, os seus pertences, e fugir. Só que, simplesmente, Teodora, nesse momento, ela acaba interferindo na vida política de Justiniano. Praticamente ela diz para ele, né, quem nasceu rei, né, nunca vai perder a sua majestade. Junte o seu exército e vá de encontro à população que já estava na rua cantando vitória, gritando: Nica, 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 vencemos, vencemos. Vamos escolher um novo imperador, vamos proclamar um novo líder do nosso estado. E aí, simplesmente, seguindo os conselhos da sua esposa, ele vai reunir o seu exército, vai mandar o exército para as ruas e vai acabar eliminando mais ou menos 30.000 pessoas serão decapitadas pelo exército de Justiniano. É a partir desse momento que Justiniano retoma o poder dentro do Império Bizantino. Aqui está o hipódromo, né, de Constantinopla, onde se realizavam as corridas de bigas, né, as corridas de cavalo. Bigas quando são de 2 cavalos, trigas com 3 e quadrigas com 4, tá? Com 4 cavalos, certo? Então, apreciadas pelos bizantinos, como era também apreciadas no Império Romano. Quem assistiu Ben-Hur, né, o filme Ben-Hur mesmo mostra uma corrida de biga, tá? Foi lá que se iniciou a sedição ou a revolta de Nica, de Nike, né, em 532 depois de Cristo. Justiniano, então, começou a expandir o seu território. Ele queria restaurar as fronteiras do Império Bizantino da mesma forma que um dia foi o Império Romano, né, no seu apogeu. O que ele faz inicialmente? Inicialmente, ele pega e cria o que nós chamamos de paz perpétua. O que foi a paz perpétua? Ele vai até o imperador Persas, né, e simplesmente ele faz um acordo de paz. Os persas eram uma grande nação guerreira. Então, fazendo paz com os persas,
certo? Ele poderia atacar outras nações. Por que está entre aspas? Porque depois que ele chega no auge do Império Bizantino, ele se volta contra o Império Persa, beleza? E aí ele acaba, então, atacando o Império Persa, acabando com essa paz perpétua. Ele cresceu o Império Bizantino, né? Se expandiu tomando a África, né? Inclusive lutando contra os bárbaros vândalos, se expandiu tomando a Itália, tomando essa região da Itália dos bárbaros ostrogodos, se expandiu chegando até a Espanha, tomando essa região dos bárbaros visigodos. Só que essa expansão ela vai ter o fim com a morte de Justiniano, beleza? Aonde simplesmente os muçulmanos vão começar a dominar os territórios que foram tomados pelo Império Bizantino. Com a morte de Justiniano e com a perca dos territórios, né, o fim do sonho da reconstrução do Império Romano, como ele foi um dia no seu auge, ele termina. Justiniano era tão odiado pela população que, quando ele morreu, houveram festas, né? Houveram festejos dentro do Império Bizantino, porque a população, a partir desse momento, queria o quê? Queria paz, queria diminuição dos impostos, ok? Então, com a morte de Justiniano, eles imaginavam, tá, que o Império teria paz, o que, na verdade, não ocorreu. As próximas dinastias que surgiram, eles continuaram a luta de Justiniano. Foi assim com a dinastia dos Heráclidas, né, onde ele enfrentou a expansão islâmica com guerras, né, volta a dizer, perdeu a Espanha, perdeu o norte da África, perdeu inclusive territórios da Itália, que um dia foi do Império Romano. As dinastias isáuricas, onde o principal rei foi o rei Leão III, ele tentou reorganizar o império, mas também não conseguiu reorganizar o império, e aí vem a decadência do Império Bizantino. Tá, eu tô prestando atenção hoje porque eu não deitei. Como? Oi, Júlia, alguma dúvida? Não? Então, beleza, vou continuar. No governo do rei Leão III, veio um movimento religioso chamado de movimento iconoclasta, tá? Esse movimento ele ocorreu dentro da Igreja Católica Ortodoxa Grega, tá certo? Aonde simplesmente ele vai proibir a adoração às imagens sagradas, aos ícones. Que ícones são esses? São os santos, beleza? Os santos da Igreja Católica, eles serão proibidos dentro da Igreja Ortodoxa Grega, da Igreja Católica Ortodoxa Grega, beleza? Ele manda destruir essas imagens e essa destruição vai provocar uma grande reação da população dentro do papado. É aí que surge aquilo que eu falei para vocês, a divisão, né, do Império Oriental, desculpa, a divisão da Igreja Católica, não do Império, a divisão da Igreja Católica, né? E aí eles rompem totalmente com o Papa, certo? E aí cria, né, o Papa da Igreja Católica Romana e o Patriarca da Igreja Ortodoxa Grega. Inclusive, desde o século XII, quando houve a cisma do Oriente, até o ano passado, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana ele não tinha contato algum com o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega. Somente com o Papa Francisco, que é o Papa atual, que a Igreja Católica Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana voltaram a reunir os seus líderes, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana e o Patriarca da Igreja Católica Ortodoxa Grega, beleza? Então, desde o século XII até o século XXI, é o século que nós estamos, esses papas, eles não, né, se encontravam, eles não tinham um diálogo. Somente agora, com o Papa Francisco, é que a Igreja Católica voltou a ter esse diálogo com o patriarca da Igreja Ortodoxa. Aqui os bizantinos acreditavam no poder milagroso do ícones, né? E quando eles foram proibidos, tá? É que começou essa revolta que nós chamamos de cisma do Oriente. A queda do Império, ela vai se dar por conta das crises internas, né? Aonde teremos uma grande crise econômica
como o império ficou muito grande, eles pararam de produzir alimento, tá certo? E aí, como ele diminuiu a produção de alimentos, diminuiu também a economia, diminuiu também o comércio. Além do mais, as pressões dos bárbaros, né? A luta contra os muçulmanos, a luta contra os bárbaros, fez com que, né, diminuísse as fronteiras do Império Bizantino. Até que, em 1453, os turcos otomanos, os bárbaros chamados de turcos otomanos, né, que eram muçulmanos, invadiram Constantinopla e acabaram com o Império Bizantino, pondo fim ao Império Romano Oriental, chamado de Império Bizantino, e acabando também com a Idade Média. Então, o fato que acabou com a Idade Média foi a queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla. Alguma dúvida? Não havendo dúvidas, eu vou passar para o próximo assunto e vamos ver até onde a gente vai. Tá? Os reinos bárbaros. Foram vários reinos bárbaros, nós vamos ver alguns aqui. Vamos ver inicialmente as características desses reinos bárbaros. E depois nós vamos ver partes por partes, de forma individual de cada bárbaro. O nosso módulo traz 5 ou 6 sociedade bárbara para que a gente possa estudar. Essa imagem aí é de um dos bárbaros mais violentos que já existiram, a sociedade dos hunos, com o seu líder Átila Huno, que foi um grande genocida, foi um dos grandes exterminadores da Idade Média. Aqui, as invasões dos bárbaros, ela vai se dar tanto no Império Oriental como no Império Ocidental, certo? Está aqui os hunos de Átila Huno, certo? Eles vão tentar invadir o Império Oriental, mas eles não vão conseguir. Como eles não conseguem, por conta da proteção que é dada ao Império Oriental, os bárbaros passam a atacar o Império Ocidental. Quando ele passa a atacar o Império Romano Ocidental, desculpa, vem a queda de Roma, tá? Acabando com a Idade Antiga e iniciando a Idade Média, tá certo? É a partir desse momento que é criado aqui no lado oriental o Império Bizantino, e aí os bárbaros tomam toda a parte do que um dia foi o Império Romano Ocidental. A partir de agora, todas essas regiões serão dominadas pelos bárbaros dentro do Império Romano. Característica dos reinos bárbaros, tá? Nós temos aqui, a grande maioria dos bárbaros são bárbaros germânicos. Então, quais são as características desses bárbaros germânicos? Nós temos aqui, né, a origem, eles surgiram da região indo-europeia, certo? A região que é ali parte da Rússia, beleza? Parte oeste da Rússia, e também das regiões escandinavas, a parte norte, leste da Europa. Essas regiões escandinavas, né, hoje onde existe ali a Noruega, certo? Onde existe ali a Suécia, a Islândia. Então, é dessa região escandinavas que surgiram os bárbaros. Por que eram chamados de bárbaros? Eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque para os romanos, né, essa civilização, ou toda civilização que morava fora dos muros de Roma, eles não tinham uma educação, eles não tinham uma sociedade formada, eles não tinham uma política consolidada, eles não tinham uma economia, tá certo? E nem tinham cultura. Além do mais, esses bárbaros eram violentos. Então, os romanos que chamavam toda a sociedade fora de Roma de bárbara, beleza? De sociedade bárbara. Eram os bárbaros germânicos. Uma das principais características é a estrutura elevada, eles eram altos, tá? A carência de pigmentação, ou seja, eles eram brancos, tá? Como é até hoje, né? Nessas regiões nórdicas, certo? E eles tinham um problema na cabeça, né? Chamado de dolicocefaleia, tá? O que é dolicocefaleia? É esse esticamento aqui do crânio, tá certo? Aqui seria o crânio de uma pessoa normal, entre aspas, vamos dizer assim, e aqui o esticamento do crânio, tá? de uma pessoa com dolicocefaleia. É um problema, mas que não afeta o cérebro, não afeta o pensamento, não afeta a cabeça. Ela afeta muito mais a parte estrutural da beleza,
né, da cabeça da pessoa do que a parte fisiológica, né, a parte neural, tá, do cérebro da pessoa. Inclusive, ainda existem crianças que nascem com isso nos dias atuais. Só que nos dias atuais, o que é que se faz? Ou enrola uma faixa na cabeça da criança, certo? Para que a cabeça possa ficar redonda. Logo, quando a criança nasce, né, o crânio ele é mole, então enrola essa faixa. Ou coloca, nos casos mais extremos, um capacete, para que a cabeça da criança possa ficar redonda. Essa é, né, uma das soluções para que se acabe com a dolicocefaleia. A economia era o pastoreio, eles faziam a criação de animais, tá? Eles caçavam, beleza? A caça e o pastoreio era a base de sustento deles, tá? Eles tinham uma agricultura rudimentar. O que é uma agricultura rudimentar? É uma agricultura sem muita tecnologia, beleza? É uma agricultura onde não se tem grandes técnicas para o seu plantio. Logo, eles vão colher pouco, a produção será pouca, beleza? Mas se dedicavam, como diz a imagem aí, na agricultura rudimentar, cultivando cevada, centeio, trigo, isso que eles cultivavam. A sociedade. Quanto à sociedade, ela era uma sociedade patriarcal, ou seja, o pai, né, era o grande responsável pela família. E ainda por cima, essa sociedade ela era monogâmica, ou seja, tanto o homem quanto a mulher só poderia ter um casal, né? O homem não poderia ter várias mulheres e a mulher não poderia ter vários homens. E eles eram muito fiéis às suas mulheres e as mulheres muito fiéis aos seus maridos, tá certo? É por isso que a infidelidade da mulher ela era punida pelo seu marido, aonde geralmente o marido era expulsava da aldeia. Aos jovens era pregado, né, o ensino do valor da castidade. Por que isso? Porque eles imaginavam que se o jovem não praticasse os atos sexuais, ele teria força para lutar na guerra. É por isso que o jovem só poderia ter relacionamento sexual quando ele se casava, beleza? Porque ele não poderia ter relações por conta das guerras, tá? A mulher era muito valorizada. A mulher, ela era responsável pela educação dos filhos, responsável pela medicina e pelas forças religiosas. Então era a mulher que era responsável por tudo isso. A política ela era organizada e apoiada pela família nas aldeias ou nas tribos. Essas aldeias, como nós vimos ali na imagem do mapa, eram várias tribos bárbaras, né? Os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os hunos, os anglos, os saxônicos, eram várias tribos e essas tribos eram independentes. Muitas delas, né, se reuniu apenas em ocasiões extraordinárias, como por exemplo festejos ou para se reunir para uma guerra. Eles também já tinham uma relação política bem definida. Relação política é essa que vai ser levado para a Idade Média, tá? Essa relação é uma relação chamada de comitatus. É a relação de fidelidade dentro das tribos. Aonde? O chefe da tribo, ele prometia proteção aos guerreiros e os guerreiros eram fiéis ao chefe da tribo. Essa relação nós chamamos de comitatus. Essa relação de comitatus, ela vai ser levada para o feudalismo, onde lá no feudalismo ela vai se transformar numa relação entre nobres, a relação vassálica, aonde o nobre, que nós chamamos de senhor feudal, será o chefe, né, do feudo. Esse nobre com as terras, ele vai dar proteção, tá, aos nobres que têm menos terras, que vai gerar fidelidade. Esse nobre que tem mais terras, ele é chamado de sucerano, isso no feudalismo. É chamado de sucerano. O sucerano vai dar proteção ao nobre que tem menos terras, que vai ser chamado de vassalo. E o vassalo, ele vai ser fiel ao nobre que tem mais terras, chamado de sucerano. Então, essa relação política, ela vai ser levada, tá, para a Idade Média. E, por fim, a religião. A religião era rica em lendas e mitos, é o que nós chamamos de lendas nórdicas, tá? Onde os deuses eram associados à força da natureza,
certo? Nós temos vários deuses, ok? Nós temos as valquírias, que eram virgens guerreiras, que protegiam e ajudavam nas guerras aos seus deuses. Essa religião gnóstica, ela é muito mais conhecida pela religião dos vikings, mas, na verdade, ela é uma religião de todos os bárbaros germânicos, onde nós temos aqui, pela religião deles, Odin como deus da guerra, o pai de todos, né? Thor, o deus do trovão, né? Protetor dos guerreiros, Loki, o deus da trapaça, Hela ou Hel, a deusa do submundo. Aqui nesse caso, ela é filha de Loki. Na Marvel, né, traz ela como filha de Odin, mas na verdade ela é filha de Loki, tá? É a dona do submundo, a deusa do submundo, protetora dos mortos. E nós temos Frigga, ou Frigg, né, que é a esposa de Odin. Esses são os principais deuses, tá, dentro desse império. E aqui nós temos, né, os 9 reinos, tá, onde o principal reino seria Asgard, que é o reino dos deuses, Midgard, que seria a nossa terra, né, e Niflheim, que seria o submundo. E aí nós temos os deuses dos gigantes de gelo, dos gigantes de fogo, beleza? E nós temos aqui a serpente, a cobra que iria destruir o mundo no final dos tempos, no juízo final, que para a mitologia nórdica é chamado de Ragnarok. Beleza? Galera, alguma dúvida? Alô? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, galera? Tudo bem, Dani? Beleza? Júlia, Fernanda? Tudo Alguma bem, dúvida? professor. Tudo bem? Beleza, então, galera. Beleza, então. Certo? Desejar para vocês boa semana. Valeu, Toledo, de boa, que bom. Eu vou mandar esse material lá para vocês, beleza? Lá no grupo, tá? Para que vocês já possam estudar. Inclusive, já vai ter as próximas aulas nesse material, tá bom? Beijo no coração de vocês, beleza? Bom estudo, Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Valeu, Boa professor, semana. pro senhor também. Valeu, professor. Valeu, Luiz. Valeu, Toledo.